Partido Comunista do Brasil não é mais clandestino. E a presença do partido na televisão, foi na televisão. A presença do Partido Comunista do Brasil na televisão, num programa de 1 hora, revela que alguma coisa mudou em nosso país. E o povo brasileiro? O povo brasileiro conquistou na praça pública, na caminhada memorável de 1984, a liberdade tão ansiada. Se caiu. Caiu o regime de arbítrio, iniciou-se a transição democrática. O Partido Comunista do Brasil, com 64 anos de existência, tornou-se legal. E hoje pode dirigir-se à nação através de uma cadeia nacional de TV. O partido tem propostas concretas e viáveis. O Partido Comunista do Brasil está certo de que as ideias que apresentamos concordam com os sentimentos e as aspirações da grande maioria dos brasileiros. O que pretende, na atualidade, o Partido Comunista do Brasil? Pretende, em síntese, acabar com a expoliação do Brasil pelo capital estrangeiro, extinguir o sistema arcaico e injusto do latifúndio, conquistar um regime político efetivamente democrático, um governo representativo das forças progressistas da nossa pátria. Estas 3 questões fundamentais resumem o programa de ação imediata do Partido Comunista do Brasil, registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Nosso partido, Partido Comunista do Brasil, fundado em 25 de março de 1922, tem sido perseguido permanentemente. Sua verdadeira fisionomia não pôde ser difundida em larga escala. Por isso, há muitos preconceitos sobre os comunistas, muitos equívocos acerca da sua política, muitas incompreensões a respeito de seus objetivos maiores. Contudo, os pontos de vista do Partido Comunista do Brasil encontram ressonância em consideráveis parcelas da população brasileira. A legalização do partido foi e é necessária, e a contribuição do partido para a democratização do país é imprescindível. O partido não apenas se configura como uma proposta de marxistas-leninistas, mas uma proposta de que esta vanguarda vê como fundamental a solução de todos os problemas dos oprimidos, dos discriminados, dos negros, dos índios, de todos aqueles que na sociedade brasileira, por um processo centenário, foram marginalizados da participação, dos privilégios ou dos direitos da sociedade civil. Vamos expor esta noite o que pensamos com relação ao presente e ao futuro do nosso país e do nosso povo. Devo, mas nego porque pagar não posso. E os governos da ditadura? Os governos da ditadura militar foram governos de entreguismo e traição nacional. Contraíram uma dívida de mais de 100 bilhões de dólares, que tantos sofrimentos tem causado à classe operária e aos trabalhadores. E o atual governo, por pagá-la com a fome do povo, submete-se aos interesses dos banqueiros internacionais. O PCdoB tem uma proposta patriótica e corajosa. Defesa dos interesses nacionais com a liquidação de todas as formas de expoliação estrangeira. Suspensão do pagamento da dívida externa e o congelamento dos respectivos juros, a fim de permitir à nação
superar as dificuldades que atravessa e retomar plenamente seu desenvolvimento econômico independente. O país não pagará dívidas usurárias e expoliadoras, arbitrariamente contraídas e lesivas à economia nacional. Entre as muitas dificuldades que nós temos uma que é fundamental. O Brasil é um Brasil rico, com um povo trabalhador, mas um Brasil endividado. Todo o nosso trabalho que nós desenvolvemos é canalizado e direcionado para pagar apenas a despesa desta dívida de 100 bilhões de dólares. Hoje, o Brasil paga em torno de 1 bilhão de dólares por mês. Não sei se também o telespectador é capaz de imaginar quanto seja 1 bilhão de dólares. Mas vamos exemplificar porque isto facilita para que se compreenda melhor. Se nós pegássemos e aplicássemos na construção de casas populares, nós teríamos condições de construir uma casa popular a cada 9 segundos. Imaginem vocês o que seria isto. Resolveríamos em pouco tempo o problema da habitação? E não é só o que se geraria de empregos. Mas se ainda não ficou bem claro, entende? Se nós pegássemos a despesa da dívida que nós pagamos todos os meses e aplicássemos, vamos supor, na educação, que é um problema sério no Brasil, nós ampliaríamos a rede, né, de educação, criando uma vaga por segundo para as crianças, para o povo brasileiro. Olha, eu acho que isto é um problema sério. O povo brasileiro trabalha quase que exclusivamente para pagar esta dívida. Cada cidadão, você que está aí sentado, a sua esposa que está ao seu lado, o seu filho, cada cidadão hoje paga por mês 130 cruzados da dívida. Uma dívida que não fui eu que fiz, que não foi você que fez, que não foi ninguém que fez. Foram os governantes deste país que assumiram compromissos com banqueiros internacionais, com multinacionais e hoje sobrecarrega a população. Resolver o problema do Brasil? Não acredito que seja uma tarefa fácil se a gente não encarar este problema, o problema da dívida. Este é um país que sempre viveu na dependência do estrangeiro. Vejam bem, estas fábricas todas que nós temos aqui, poucas são brasileiras. A maior parte delas são multinacionais. O que fazem elas aqui? Desenvolver uma tecnologia brasileira? Não. Gerar riquezas e progresso para o país? Também não. O que elas fazem aqui é explorar a matéria-prima que é barata e a mão de obra que é de graça. Para o quê? Para levar para suas matrizes, para engordar, entende? Os países de origem delas. Então, é preciso se colocar um paradeiro e dar um grito de independência no Brasil. Carajás, Carajás. Por exemplo, nós temos grandes riquezas no sul do Pará. Serra de Carajás é uma das maiores jazidas de minérios. Esta jazida de minérios, que é uma coisa que não se renova, é uma coisa que não se recria, se você tirar, não se coloca mais no lugar. Esta jazida está sendo explorada quase que exclusivamente por estrangeiros. E o governo brasileiro ainda contrai dívida, pega dólares emprestados para construir uma ferrovia que tem a única finalidade, pegar o minério de Serra do Carajás para levar para o porto de São Luís do Maranhão para ser exportado para o exterior. Esta ferrovia, ela custou um preço altíssimo para o povo brasileiro. 270 cruzados por centímetro de ferrovia. Veja bem, telespectador, gente, eu acho que isto é um preço muito alto para atender única e exclusivamente interesses de multinacionais e de banqueiros internacionais. O governo tenta resolver o problema do déficit interno vendendo
as empresas estatais. Ainda há poucos dias eu recebi um telefonema do diretor do sindicato. Ele me convidava para um ato na porta da Mafesa e o ato era para defender a Mafesa, que é uma ponta de lança da indústria ferroviária. É uma indústria que desenvolveu uma tecnologia nacional adaptada à situação do Brasil. É uma indústria que está capacitada a construir qualquer tipo de máquina de vagão para circular em qualquer trilho aqui no Brasil. Esta indústria está à venda. Está à venda por quê? Porque há grupos econômicos que estão interessados em abocanhar mais este filé mignon. Filé mignon de uma luta do povo brasileiro. Porque a empresa estatal nada mais é do que a luta do povo brasileiro que conseguiu aglutinar em suas mãos determinadas áreas do setor econômico que em determinadas épocas o setor privado não estava interessado em investir. O Partido Comunista do Brasil propõe a imediata suspensão do pagamento da dívida e dos seus juros, porque só assim se estancará essa sangria constante em que o povo brasileiro está submetido a pagar uma coisa que ele não deve. Muita gente pode achar que isto é o fim do mundo. É absoluto. Nos Estados Unidos já houve suspensão do pagamento da dívida. Na Inglaterra também já houve suspensão do pagamento da dívida. Por que no Brasil não se pode suspender o pagamento da dívida, uma vez que nós estamos convencidos de que é por aí que se solucionam os problemas em que o povo enfrenta hoje? Devo, mas nego porque pagar não devo. Nesse congresso de reconstrução. Nesse congresso de reconstrução da Central Geral dos Trabalhadores, a CGT, 6.000 delegados e 1.500 entidades sindicais aclamaram a proposta de suspensão do pagamento da dívida externa. Devo, mas nego. 2.600 sindicatos de trabalhadores rurais, 4.500 trabalhadores, no quarto congresso, decidiu pela suspensão da dívida externa. Devo não. Nós, metalúrgicos de São Paulo, também estamos atentos ao problema da dívida externa. Tanto que no nosso último congresso aprovamos a resolução da suspensão do pagamento dos juros e da dívida externa. Não devo. A União Nacional dos Estudantes, a UNE, defende com intensidade a suspensão do pagamento da dívida externa. Os estudantes têm uma firme posição de repúdio à dívida externa, desde a reconstrução da UBS e da UNE. Nego! Fui membro da comissão parlamentar de inquérito que investigou a dívida externa. E ali, por unanimidade, a CPI chegou à conclusão de que parte ponderável da dívida é ilegítima e que o povo brasileiro não deve pagá-la. Nego de novo. No primeiro Congresso Nacional da Mulher Trabalhadora, realizado pela CONCLAT em janeiro em São Paulo, foi aprovado por ampla maioria a suspensão do pagamento da dívida. Que dever nada. O terceiro Congresso Nacional das Associações de Moradores, realizado recentemente em Brasília, que contou com a viva participação de 7.500 delegados de todo o território nacional, representando os bairros, as vilas e as favelas, decidiu pelo não pagamento da dívida externa. Decidiu pagar, não pagar por quê? Porque o Brasil é um grande país. O Brasil é um grande país. São 8.500.000 quilômetros quadrados. Possui terras férteis, adaptadas à produção de todos os tipos de gêneros alimentícios e produtos agropecuários. Tem um clima favorável à produção agrícola e muita água que permite que essa produção seja abundante. E temos um solo relativamente plano, uma topografia favorável à motomecanização. E, acima de tudo, um povo trabalhador, um camponês altamente produtivo. E, apesar de tudo isso, constantemente se vê pela imprensa, pelos noticiários dos mais variados órgãos, que existe crise agrária, que existe crise no campo, que faltam alimentos, que os preços são exorbitantes, que se importa arroz ou se importa feijão. Além disso, se ouve muito falar também de violência no campo, de assassinatos, mortes, expulsão de camponeses de suas terras. Fala-se muito também do êxodo rural, o inchaço das grandes cidades. São Paulo, Porto Alegre, Fortaleza, são exemplos disso. No Brasil,
Tudo isso tem uma causa fundamental. Tudo isso tem uma causa básica. É exatamente a existência do latifúndio. A existência de grandes fazendeiros que concentram em suas mãos imensas porções de terras. O latifúndio no Brasil detém cerca de 409 milhões de hectares. Isso corresponde a 2/3 dos proprietários de minifundistas, que as suas propriedades todas juntas somam apenas 42 milhões de hectares. Ou seja, cerca de 2,5 milhões de produtores rurais têm menos terra do que 342 grandes fazendeiros, grandes latifundiários. Esses são números básicos, esses são números dramáticos, e é em torno disso que está a questão fundamental da crise agrária no Brasil, a grande concentração da terra nas mãos de pouco. Isso provoca um êxodo rural intensíssimo. Nós sabemos que no Brasil, cerca de 150 pessoas por hora deixam o campo para a cidade. Outro aspecto que nos chama a atenção no campo brasileiro, e gerado também pela existência do latifúndio, é a grande violência existente no campo. Os números são, em certo sentido, alarmantes. Entre janeiro e outubro de 1985, foram mortos cerca de 211 camponeses, defendendo o seu pedaço de terra. Esses números se tornam mais chocantes se a gente observa em alguns estados. Por exemplo, no Pará, 83 foram assassinados. No Maranhão, 34 camponeses foram assassinados. E o recorde nacional se encontra no município de Xinguara, sul do Pará, onde 32 camponeses foram assassinados em defesa do seu pedaço de terra. Nós estávamos num grande conflito de terra, como se tem vários no estado, lá no sul da Bahia, ouviu? E um pistoleiro amando do fazendeiro Luiz Mendes Ferreira chegou no fundo da minha casa. Eu pressenti logo cedo, mas acontece que não podia sair, que a gente estava até sem lâmpada e sem arma. Quando foi negócio de umas 8 horas da noite, eu estava no fundo do quintal, tornei a ver bater. Na hora que eu vi bater, que eu virei assim, já vi o tiro passar por mim, aí pegou na panela e na parede. Onde eu peguei a panela, entreguei ao ministro da Reforma Agrária. Meu esposo e minha filha ainda saiu, ainda viu na hora que ele correu. Agora não pôde localizar quem nem quem não. Em 85, no dia 18 de dezembro, foi assassinado mais um dirigente sindical, muito conhecido na região e principalmente estimado no Rio Maria, João Canuto de Oliveira, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Maria, João Canuto de Oliveira, além de presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, era também um membro do nosso glorioso Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. Assim, conta pra nós aí como é que foi o assassinato do seu pai. O assassinato do meu pai foi em 1984, quando ele estava em São Luís participando de uma reunião com os parlamentares da Assembleia Legislativa. Então ele participou 2 dias da reunião. À volta, quando ele chegava perto de casa, de 50 metros, foi assassinado covardemente por pistoleiros amando de grileiro e latifundiários dessa região. Queremos a reforma agrária pra ver se adquirimos a terra, pra dar o pão de cada dia, pra dar de comer, pra dar o pão de cada dia. Queremos a reforma agrária para ver se nós adquirimos a terra para dar o pão de cada dia e dar de comer também ao rico, à justiça, a todo mundo. Como também damos de comer até os objetos, os ratos, as formigas, os pássaros, tudo como a nossa custa. Reforma agrária, do nosso ponto de vista, do ponto de vista dos comunistas, do Partido Comunista do Brasil, é, antes de mais nada, terra para quem nela trabalha. É a transformação desses grandes latifúndios, é a transformação dessas grandes fazendas em propriedades dos camponeses sem terra ou com pouca terra, e que a transformarão de terras improdutivas em terras produtivas. Reforma agrária, além da distribuição da terra, é também a criação de condições mínimas de trabalho para o homem do campo. Que exista crédito, que exista assistência técnica, que seja criada uma malha de estradas adequada ao escoamento da produção. Em síntese, que seja, juntamente com a distribuição da terra, criada uma infraestrutura que permita não só que haja produção, mas que ela chegue nos grandes centros consumidores e que, dessa maneira, possam baixar os preços dos produtos na cidade e corretamente remunerar o camponês no seu trabalho no campo. Além disso, reforma agrária significa também a dinamização do mercado interno em nosso país. Com a realização de uma reforma agrária profunda, sem dúvida nenhuma, nós transformaremos milhões e milhões de camponeses, que até o momento são verdadeiros párias da sociedade, em cidadãos
produtores em cidadãos socialmente integrados na vida nacional e economicamente produtivos e politicamente progressistas. Nesse sentido, consideramos que o Plano Nacional de Reforma Agrária, assinado pelo Presidente da República, é um importante instrumento que facilita o avanço da luta pela reforma agrária. É claro que este plano tem limitações grandes e graves até. Em certo sentido, ele não se propõe a acabar de vez com o latifúndio. Em certo sentido, ele é um plano altamente concentrado nas decisões pela Presidência da República e o Palácio do Planalto. Entretanto, esse plano, ele, na medida em que escolhe áreas prioritárias para a reforma agrária em todo o território nacional, na medida em que ele se propõe a assentar cerca de 1.700.000 famílias em 3 anos, ele criará uma situação política, ele criará um debate em torno da realização da reforma agrária, que fará com que este assunto deixe de ser um mero assunto teórico ou tratado por estudiosos das dificuldades e da crise do Brasil e passe a ser uma questão concreta a ser resolvida e a ser encarada. A classe latifundiária e a classe empresarial andam se espalhando mentiras e mais mentira a respeito do Plano Nacional de Reforma Agrária. Também estão fazendo as suas milícias privadas, seus jagunços particulares, seu exército particular, para barrar a todo vapor, a toda força, a questão da reforma agrária. Eles não pensam 2 vezes para matar, assassinar friamente quem luta pela implantação da reforma agrária. Então, nesse momento, a gente queria convidar toda a classe trabalhadora do Brasil para empunhar junto essa luta em defesa dos direitos que é nosso. O direito de ter a terra para trabalhar, de ter a terra para manter a nossa sustentação, a sustentação não só dos trabalhadores rurais, a sustentação da nação. Sai gringo, cai fora latifúndio, levem consigo as desgraças desse mundo. Vamos dividir a terra, vamos repartir o pão, vamos mudar o regime e o governo da nação. Essas duas questões, a extinção da expoliação do capital imperialista no Brasil e a liquidação do sistema latifúndio, estão intimamente ligadas ao problema do regime político e do governo da nação. A derrubada da ditadura mudou a forma de governo. Deixou de ser um governo autoritário, fascista, ditatorial. Não mudou, contudo, o regime imperante, que perdura com todo o seu cortejo de instituições, com toda a sua estrutura, com o seu caráter social. Esse regime é conservador, essencialmente reacionário. Representa o grande capital brasileiro, o latifúndio, e ainda o capital monopolista estrangeiro. Tem acontecido aparecer governo com feição democrática e governo com feição abertamente antidemocrática, ditatorial. Mas ambos, no quadro do regime existente, de uma forma ou de outra, servem às classes dominantes. É costume se dizer que todo poder emana do povo, mas a verdade é bem outra. Podemos afirmar com certeza que na história do nosso país o povo jamais esteve no poder, ou o poder jamais do povo emanou. Perguntamos, por exemplo, quantos operários, camponeses ou donas de casa chegaram a ocupar a presidência da República? Quantos trabalhadores ocupam nesse momento cargos de ministros? Ou podemos concluir dizendo também que entre 479 deputados, apenas 2 operários têm representação na Câmara Federal. Atualmente, nós temos no Brasil um governo relativamente democrático. Tomou medidas e iniciativas que, por serem justas, sensibilizou o povo e recebeu o respaldo popular. Mas esse governo não tem condições de realizar uma política efetivamente popular
democrática e progressista em profundidade. Veja-se, por exemplo, a questão da reforma agrária. O governo elaborou um projeto de reforma agrária mais ou menos avançado, o suficiente para provocar uma grande reação do latifúndio, que se mobilizou, que se articulou, que inclusive se armou e que ameaçou. Em decorrência, o governo teve que retirar o seu projeto avançado de reforma agrária e substituir por um outro, razoavelmente moderado, ou melhor, bastante moderado, que é o que está sendo trabalhado. Vejamos a questão do pacote econômico. Era necessário, sem dúvida alguma. Por um lado, golpeou em profundidade o capital especulador, acabando com a correção monetária. Congelou os preços dos produtos, o que respondeu à expectativa popular, que já não aguentava com a escalada dos preços a cada dia. Em 1976, o Pedro Luiz, meu filho, tinha 2 anos e nós começamos um grande abaixo-assinado contra a caristia pelo congelamento dos preços. Há mais de 10 anos se organizou o movimento contra a caristia, que organizou as donas de casa, os trabalhadores, os aposentados, e fizemos um grande abaixo-assinado com 1.300.000 assinaturas. Dona Maria, a panela tá vazia. Dona Maria, a panela tá vazia. Embola o pai, embola a mãe, embola a tia, embola a tia. Se embolou toda a família por causa da caristia. Esse abaixo-assinado foi levado em Brasília, mas como era o tempo da ditadura, que os militares estavam no governo, ninguém quis nos ouvir. O governo Sarney agora tomou essa medida, que foi aceita com muito entusiasmo pelo povo, e que a população, por sua iniciativa mesmo, começa a se organizar em comitês, em brigadas, em núcleos de organização na luta pela defesa do congelamento dos preços. Diversos setores populares se mobilizaram no sentido de fiscalizar o abuso da remarcação dos preços. E o nosso partido, o Partido Comunista do Brasil, também manifestou apoio, embora com muitas restrições, e salientando o caráter limitado e transitório dessa medida. Contudo, a maneira de se enfrentar a inflação sem atingir o alto grau, os altos privilégios de que gozam os ricos do país, sem golpear a taxa de juros elevada dos bancos e, sobretudo, sem tocar nem de leve no pagamento da dívida externa, que essa sim é a causa principal da nossa inflação, esta maneira de se enfrentar a inflação é uma maneira muito limitada, que não corresponde às necessidades do país e que está fadada a levar a um resultado prejudicial ao povo a médio prazo. Por isso, nós achamos que, sob o regime atual, não se tem condições de acabar com a expoliação do capital estrangeiro e não se extinguirá o sistema do latifúndio. Constituinte livre e soberana. A campanha pela Constituinte, que durante esse ano de 86 nós deveremos empreender em todo o território nacional, deverá tocar nessas questões de fundo da sociedade brasileira. Deverá, por exemplo, avaliar quais os passos práticos necessários que devem ser dados de imediato, com vistas a salvaguardar a soberania nacional, gravemente aviltada pela sanha do capital estrangeiro. Quais os passos que devem ser dados com vistas a acabar, de uma vez e para sempre, 4 séculos de latifúndio na nossa terra. Deverá investigar quais as medidas que devem ser feitas para se extinguir essa prática do militarismo em nossa terra, definindo, por exemplo, com precisão, o papel das Forças Armadas, que deve ser o de guarnecer as fronteiras da pátria e não se imiscuir na política nacional,
sobretudo através de golpes militares. Por isso, nesse momento, o Partido Comunista do Brasil defende a necessidade de se resguardar e ampliar as conquistas democráticas que fizemos e de lutar por um regime democrático e progressista e por um governo representativo das forças mais avançadas da sociedade brasileira. O que você acha do Partido Comunista do Brasil? Comunista. Eu acho que é o melhor, nós temos liberdade no Brasil. Se no comunismo ele não tem pretensão de não ter erro, eles fazem sempre as suas assembleias, as suas convenções, etc. Se nós notamos algum erro no comunismo, deixemos o erro com eles. Procuremos o que é de bom nele, como a denúncia da exploração do homem pelo homem, e de Deus também. O comunista é um cristão sem saber. Quanto o comunismo vive mais o cristianismo do que eu vivo. Quanto comunista dá sua vida, é torturado, prejudica a sua família, e eu não segui sofrer o que os comunistas têm sofrendo pelo seu ideal. Ideais, caminhos, ideais, união do povo. Esses são os objetivos do partido. Mas para nós chegarmos aos objetivos, atingirmos esse objetivo, é fundamental nós vermos o caminho para chegar lá. Qual o curso que nós vamos adotar para conseguir esses objetivos. E para nós a questão essencial aí está exatamente no problema da unidade do povo. O povo precisa se unir para conseguir esses objetivos. Aquela frase famosa que se diz sempre nas movimentações de massa de que o povo unido jamais será vencido, é inteiramente correta. Os comunistas lutam por essa união sem sectarismos, sem exclusivismos, sem atitude já partidária de antemão. É necessário, portanto, a unidade ampla, a unidade de todos aqueles que querem exatamente lutar pelos interesses do povo. Essa união não se dá no vazio. A unidade se processa em torno de uma plataforma comum que defenda os interesses maiores do povo e da nação. O Partido Comunista do Brasil tem 7 pontos a propor a você para concretizar essa unidade. Primeiro ponto, suspender imediatamente o pagamento da dívida externa e dos respectivos juros. Essa é uma posição aprovada em todos os congressos, todos os encontros populares. Os brasileiros não aceitam mais passar fome e trabalhar para enriquecer os banqueiros internacionais. Ponto 2. Reforma agrária para pôr fim ao monopólio da propriedade da terra. Essa é uma aspiração generalizada. Pôr fim ao latifúndio. E, no mínimo, colocar em prática o Plano Nacional de Reforma Agrária e ampliar os seus limites. Ponto 3. Redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais e estabilidade no emprego. Com a modernização das máquinas, com o desemprego, é urgente, é uma reivindicação unânime dos trabalhadores, essa reivindicação. Ponto 4. Garantia do efetivo congelamento dos preços. Isso hoje é um sentimento que une milhões e milhões de brasileiros, independente de partido, de religião, todos são contra a remarcação dos preços. Ponto 5º. Contra a privatização das empresas estatais. Em torno do barulho que se faz em torno dessa questão, está, na verdade, um plano para desnacionalizar o patrimônio que são as empresas estatais. Ponto 6. Revogar a Lei de Segurança Nacional, a Lei de Greve, a Lei de Imprensa e todo o lixo autoritário herdado do regime militar. Não se pode prosseguir com as mudanças no país sem se criar um clima efetivo de liberdade em nossa pátria. Ponto 7. Constituinte, democrática e progressista. Esse é um passo da maior importância. É um confronto político que se dá entre a direita que se rearticula e o povo que quer o progresso, que quer a liberdade. A possibilidade de união do povo é real. Isso é verdadeiro. Os fatos, a vida, está aí para demonstrar.
Vamos pegar alguns exemplos mais recentes. A CGT, a Central Geral dos Trabalhadores, ela é exatamente agora uma central que vai jogar um papel importante em defesa dos interesses dos trabalhadores, dos operários de todo o Brasil. A CONAN, que recentemente se reúne em Brasília, reúne milhares e milhares de moradores de bairro para defender os seus interesses. A UNE, a União Nacional dos Estudantes, que congrega milhares de universitários e defende os interesses desses estudantes. A CONTAG também, que reúne milhares e milhares de camponeses. A UBS, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, que congrega também um conjunto de estudantes secundaristas que se reúne e defende seus interesses, seus direitos, discute as suas questões. Tudo isso são exemplos importantes dessa unidade do povo. Mais recentemente também, esse conjunto de ações de massas, esse conjunto de atos em que o povo participou em todo o Brasil e lutou pelas diretas, pelas eleições diretas. Tudo isso também é uma demonstração clara dessa unidade, a unidade que pode vir de baixo, a unidade que pode vir da base. Essa, portanto, é uma questão para nós muito importante. Nós conclamamos os democratas verdadeiros, patriotas, os homens progressistas desse país, para exatamente juntar forças, como um homem só, nesse sentido da unidade do povo, defender a unidade popular. O que a senhora acha do Partido Comunista? Muito bom. Porque o melhor é o vai. Há muito tempo existia uma perseguição no candomblé, através da polícia. As casas candomblés eram fechadas através de cavalaria, eles brigavam, quebravam tudo, acabavam com tudo. E também, na época, existia também uma perseguição com o PCdoB. Uma perseguição incrível. E o PCdoB lutou muito para combater essa perseguição com a polícia. Uniu-se ao candomblé e fizeram alguma coisa pró da comunidade. E nisso, hoje, somos todos liberal. O PCdoB, já, atualmente, como todos conhecem, é um partido que está em nossa comunidade conhecidíssimo, que antigamente não poderia nem se falar no comunismo. Quando fala no comunismo, era preso, era isso, era aquilo. Hoje em dia está tudo natural, tudo comum. Todos nós brasileiros conhecemos esse partido, PCdoB. Quem não conhece? Todos nós conhecemos. Paz, axé babá, PCdoB. E você, conhece mesmo o PCdoB? Os êxitos e as vitórias mais duradouras da luta do povo dependem do grau de consciência das amplas massas e de uma direção firme e correta. O nosso partido vem sempre procurando contribuir decididamente para a formação e a elevação da consciência política dos trabalhadores e do povo, assegurando-lhes correta e justa direção. É dessa maneira que nosso partido tem marcado a sua presença no movimento popular. Mas atenção, amigos, em nosso país aparecem hoje dois partidos que se denominam Partido Comunista. A nós não interessa nenhuma confusão a esse respeito. O verdadeiro partido da classe operária, fiel ao marxismo-leninismo, fundado em 25 de março de 1922, é o Partido Comunista do Brasil. Existe outro, com a denominação de Partido Comunista Brasileiro, que surgiu no cenário político brasileiro no segundo semestre de 1961. Essa escolha por um novo nome não foi um acontecimento casual. Na verdade, era a opção por outras ideias, por outras concepções. Era o abandono dos princípios revolucionários pelo caminho da conciliação de classes. Era o abandono, a ruptura com o velho e tradicional partido da classe operária para fundar um outro, com outra ideologia, com outra política que nada tem a ver com a classe operária. Para camuflar, para escamotear essa mudança, essa opção diferente, esse agrupamento tenta confundir a história, tenta inclusive
apresentar-se como o partido que foi fundado em 1922. Os próprios documentos oficiais desmentem esse embuste. Eu tenho aqui em minhas mãos um documento que assinala o registro do Partido Comunista do Brasil em 1922, na data de sua fundação. Eu tenho aqui também em minhas mãos o registro definitivo do Partido Comunista do Brasil, no Tribunal Superior Eleitoral em 1945. E tenho também aqui em minhas mãos o documento de registro do Partido Comunista do Brasil em 1985. O partido que não trocou de nome, que não trocou de bandeira, que não trocou de cor, que manteve-se fiel à teoria científica da classe operária, que manteve-se fiel ao proletariado e às suas lutas revolucionárias, é o Partido Comunista do Brasil. Nosso partido atua de forma organizada em todas as entidades de massa, nos sindicatos trabalhadores urbanos e rurais, nas associações populares, nos diretórios e grêmios estudantis, nos movimentos de jovens, de mulheres e de negros e nos centros de atividade cultural, artística e esportiva. Para cumprir esse papel, o partido estrutura as suas organizações de base nas fábricas, principalmente nas grandes empresas, nos bairros e nas escolas, nos povoados, nas fazendas e nas usinas, nas favelas e nos conjuntos residenciais. Enfim, onde o povo se reúna e se congregue. Eu também quero saber e vou mostrar pra você como é que funciona e todo mundo vai ver no bairro de Campo Limpo, a base do PCdoB. Os ônibus andam lotados dia e noite. Então o que eles estão fazendo? Eles estão segurando os ônibus, na hora do rush. Então aqui na nossa região, na região de Campo Limpo, a pessoa que entra às 6 horas no serviço tem que sair 4 horas de casa. Mas isso não é para trabalhar lá na cidade não, quem trabalha em Santo Amaro. Então, agora vocês vejam, você passa na garagem, os ônibus estão lá na garagem. Tá entendendo? Porque eles alegam que eles não estão tendo lucro. Mas é uma mentira muito grande porque os ônibus estão super lotados. Né? Se não teve aumento de gasolina, de petróleo, como é que eles estão tendo prejuízo? Como é que se explica isso? Né? Se o salário do operário também foi congelado, por que eles explicam que tem que despesa por causa de pagar salário? Então isso aí, companheiros, eles não querem, porque isso está sendo também apoiado, isso é bom o povo saber, todo mundo saber, o prefeito Jânio Quadro está dando todo apoio aos empresários. Ele não quer esse congelamento porque ele já tinha feito acordo com os empresários de 5 mil cruzeiros a passagem da condução. Então ele está louco da vida com isso. Mas ele vai se danar, ele e a cambada dele, porque nós vamos manter esse congelamento. Vamos ou não vamos, pessoal? Outros novos companheiros nesse dia em Campo Limpo assinaram suas fichas e já estão filiados e todos os trabalhadores também estão convidados. Eu pretendo me afiliar nesse partido, por quê? Porque eu estou gostando muito desse símbolo, que é o símbolo nacional que luta pelo operário, né? Então, por isso, é que eu acho que esse é o partido de todos os brasileiros trabalhadores, se afiliar e lutar por ele. O Partido Comunista do Brasil tem sido sempre um fiel intérprete das mais sentidas reivindicações da classe operária. Participou ombro a ombro com o povo e com os trabalhadores nas lutas pelo direito de greve, pela estabilidade de emprego, pelas férias e descanso remunerado. Batalhou e continua sempre lutando pela liberdade e pela autonomia sindical. Foi o primeiro partido a lançar as ideias do socialismo científico no Brasil. Foi o pioneiro na luta pela reforma agrária que garante o direito de posse à terra aos camponeses com a liquidação do latifúndio. Participou ativamente da fundação das ligas camponesas e dos sindicatos dos trabalhadores agrícolas. O partido sempre esteve à frente dos movimentos pela liberdade e pelo progresso do país. Empenhou-se com denodo na luta contra o fascismo e o Estado Novo. Levantou a bandeira da redemocratização em 1945. Participou na primeira linha na gloriosa campanha patriótica em defesa do petróleo nosso.
Nesses últimos 21 anos, o partido foi um batalhador incansável, sem medir sacrifícios na luta contra a ditadura militar. Dezenas de seus militantes caíram lutando no Araguaia em defesa da liberdade e dos direitos do povo. O PCdoB foi o que pagou o maior tributo na luta contra a ditadura. Milhares de comunistas foram perseguidos, foram presos e torturados. Perto de 100 foram assassinados. Alguém que ainda é vida. Tá faltando alguém, jamais partiu. Tá faltando alguém, que hoje é cada um de nós. Tá faltando alguém. Queremos aproveitar essa oportunidade e render aqui as homenagens a todos que tombaram, que deixaram o seu sangue na luta por um Brasil novo, na luta por um Brasil onde os trabalhadores possam viver com dignidade. O partido, que as forças reacionárias tudo fizeram para destruir durante os 21 anos do regime militar, ressurgiu nas praças públicas ombro a ombro com o povo, na luta pela anistia, nas greves 78 e 80, nas jornadas pelas diretas e no apoio aos candidatos únicos das oposições. As bandeiras vermelhas dos comunistas tremularam lado a lado com as bandeiras dos outros partidos e organizações. O povo sustentou-as e defendeu-as. O partido é hoje legal. Está organizado em todos os estados e territórios da nação, não só nas capitais, mas em mais de 700 municípios do interior. Suas sedes recebem centenas de trabalhadores, jovens e mulheres que vão procurar conhecer a posição dos comunistas sobre os importantes problemas da nação. Qualquer sociedade democrática, ela tem que ter a participação das mulheres, né? As mulheres sempre foram muito discriminadas, sempre foram muito oprimidas. E é necessário hoje que elas se unam, que elas lutem, porque, sem dúvida nenhuma, uma sociedade que queira de fato a emancipação e a liberdade, ela só é possível de conseguir isso com a participação das mulheres. E depois o PCdoB não apenas tem isso no seu programa, não apenas apoia e participa das lutas das mulheres. Ele faz mais do que isso, ele incentiva a organização das mulheres dentro do próprio partido. O partido é o PCdoB. O único partido que tem condição do trabalhador que se identifica com o proletário é o PCdoB. A gente saiu de São Paulo com uma equipe de filiação para vir filiar no Congresso da classe trabalhadora aqui na Praia Grande, e o que a gente sentiu foi a grande receptividade dos trabalhadores brasileiros do campo e da cidade ao partido da classe operária. Nós trabalhando aí a questão de um dia com uma equipe de 5 companheiros, conseguimos filiar 41 novos companheiros no PCdoB. Desses companheiros, quase 15 companheiros são diretores de sindicatos importantes de todo o Brasil, do Pará, de Maranhão, Minas Gerais, são diretores ou secretários de vários sindicatos que se filiaram no PCdoB, e outros companheiros também que se filiaram, até vereadores de outra cidade, e aqueles que não se filiaram, mas já estão querendo discutir o partido em todo o Brasil e ver como entrar no partido da classe operária. Entre no PCdoB, pelo Brasil, o povo unido vai vencer. PCdoB é a classe operária. PCdoB, o defensor do camponês. PCdoB, a força do trabalhador na luta pela terra, trabalho e liberdade. Vamos tornar a nossa pátria socialista. Entre no PCdoB, pelo Brasil e por você. O Partido Comunista do Brasil é um partido democrático. A propaganda da reação sempre procurou apresentá-lo como sendo uma organização fechada, sectária, encerrada em si mesmo. Bem ao contrário, o nosso partido sempre procurou atuar com uma ampla visão política. Está estruturado e dirigido a partir de suas bases. É uma organização aberta à discussão de todos os problemas importantes. Ainda há pouco, a Comissão Diretora Nacional realizou em Brasília, nas dependências do Congresso Nacional, uma importante reunião que contou com a presença dos representantes de todos os estados do Brasil, inclusive com a presença da imprensa que acompanhou toda a reunião e os seus debates. O partido é um partido da classe operária.
mas recebe em suas fileiras todos os que, honestamente, lutam em favor dos explorados e dos oprimidos, dos que desejam o progresso, a cultura e o bem-estar do povo, a verdadeira independência nacional. É um partido sério e coerente. É um partido ligado aos diferentes setores da população com larga experiência de luta. Um partido de tradição revolucionária. Eu vejo com muita alegria que hoje o PCdoB está legalizado. Vejo como membro do movimento negro, como membro do PMDB. Vejo porque companheiros que ao longo desses anos todos têm estado conosco, a luta contra o racismo, o movimento pelas diretas, o movimento pela caristia, o movimento pela anistia, movimentos que mudaram o Brasil. E pessoas como Francé, Dr. Benedito Sintra, Dr. Jamil, pessoas que a gente aprendeu a conviver, aprendeu a respeitar na militância, no dia a dia, né? Eu vejo hoje que conquistaram, junto com o povo brasileiro, o direito de se organizar, de se expressar. E democracia sem liberdade não é democracia. Comunistas do Brasil, primeiramente quero abraçá-los pelo transcurso do seu aniversário. Em seguida, quero fazer-lhe uma cobrança. Os trabalhadores, a juventude desse país, pelos 20 anos de repressão, eliminou todas as lideranças trabalhadoras nesse país. Você, que teve a responsabilidade de organizar os trabalhadores durante muitos anos nesse país, a cobrança que eu faço é a seguinte: precisamos de vocês à frente da luta dos trabalhadores. Nós aqui, por exemplo, eu falo nós assim, porque não tem só eu como militante aqui, né? A gente está em todo canto, é na Associação de Amigos de Bairro, é na comunidade. Tem a igreja ali, a gente participa também na comunidade, estou na PM, comissões de creche. A gente está aqui em todo canto aqui e caracterizado como PCdoB mesmo. E eu me sinto muito bem no PCdoB porque a gente já se torna uma frente, né, pelo fato do pessoal ter assim, aquela referência, o pessoal questiona muito a gente, como é do PCdoB, a gente é muito procurado aqui. Nós, trabalhadores, queremos aproveitar esse momento para demonstrar a solidariedade aos povos que estão em luta neste momento. Exemplo, a Nicarágua, que enfrenta de forma heróica a intervenção americana, a resistência do Chile contra o ditador Pinochet, os povos do Haiti e Filipinas, o povo mártir da Palestina, nossos irmãos sul-africanos rebelados contra o apartheid, o justo movimento dos trabalhadores europeus pela paz e contra os blocos agressivos da OTAN e do Pacto de Varsóvia. A luta desses povos é a nossa luta. A solidariedade internacional é uma das mais belas tradições do povo, da classe operária e do Partido Comunista do Brasil. O objetivo maior do Partido Comunista do Brasil é a conquista do socialismo. Socialismo científico, proletário em essência, apto a construir nova vida de liberdade, progresso e justiça social. O capitalismo, como regime econômico-social, chegou ao fim, cumpriu e esgotou sua função histórica. Hoje é um estorvo ao avanço da humanidade. Sua real fisionomia espelha-se na corrida armamentista que consome recursos gigantescos, preparando a guerra, que, se deflagrada, consumirá milhões de vidas humanas e destruirá grande parte da civilização. O capitalismo nada mais pode dar aos povos, a não ser crises crônicas, desemprego em massa, fome nos 4 cantos do mundo. É o regime do uso e do tráfico das drogas, da criminalidade incontida, da corrupção desenfreada. O capitalismo
é o regime da tirania e do fascismo, é o regime da decomposição moral da sociedade. Partido Comunista do Brasil, que luta cotidianamente pelos interesses do povo e da nação, indica sempre o rumo do socialismo, porque está convencido que os males que afetam o nosso país só desaparecerão com a instauração de um regime social de nível superior. Somente o socialismo tem condições de assegurar a nossa pátria e a nossa gente a independência nacional, a democracia, um futuro luminoso de cultura, de fartura, de bem-estar e conforto para todos. E vencerá? A luta de hoje há de construir a vida de amanhã, vida de esperança com que sonham milhões de homens e mulheres em nossa terra. O Partido Comunista do Brasil assim pensa. Eles pegam um poucozinho daquela terra e se apoderam de todas, com cabadinhos que são donos daquelas terras. Quando uma pessoa entra, eles mandam matar, açoitar. Também queremos um meio para que a polícia faça policiamento, não ganhe 2 salários. Um do governo do estado e o outro dos mandantes para ser pistoleiro no mesmo tempo. O trabalhador do campo só não é capaz de fazer a revolução agrária no país. É necessário o apoio e a luta do trabalhador urbano, que a ele também interessa a reforma agrária. É preciso suspender este pagamento desta dívida para estancar a saída deste dinheiro, para que sobre recurso ao governo, para que aplique este dinheiro em benefício da população e no desenvolvimento deste país. A campanha pela Constituinte, que durante esse ano de 86 nós deveremos empreender em todo o território nacional, deverá tocar nessas questões de fundo da sociedade brasileira. Deverá, por exemplo, avaliar quais os passos práticos necessários que devem ser dados de imediato com vistas a salvaguardar a soberania nacional, gravemente aviltada pela sanha do capital estrangeiro. O partido que não trocou de nome nesses 64 anos, apesar das inúmeras vicissitudes, apesar das lutas, das perseguições, que não trocou de nome, que não trocou de bandeira, que não trocou de cor, que manteve-se fiel à teoria científica da classe operária, que manteve-se fiel ao proletariado e à sua luta revolucionária, é o Partido Comunista do Brasil. O Partido Comunista do Brasil não é mais clandestino. E
vi a presença do partido na televisão, foi na televisão. A presença do Partido Comunista do Brasil na televisão, num programa de 1 hora, revela que alguma coisa mudou em nosso país. E o povo brasileiro? O povo brasileiro conquistou na praça pública, na caminhada memorável de 1984, a liberdade tão ansiada. Se caiu, caiu. Caiu o regime de arbítrio, iniciou-se a transição democrática. O Partido Comunista do Brasil, com 64 anos de existência, tornou-se legal. E hoje pode dirigir-se à nação através de uma cadeia nacional de TV. O partido tem propostas concretas e viáveis. O Partido Comunista do Brasil está certo de que as ideias que apresentamos concordam com os sentimentos e as aspirações da grande maioria dos brasileiros. O que pretende, na atualidade, o Partido Comunista do Brasil? Pretende... Não sei se também o telespectador é capaz de imaginar quanto seja $1 bilhão. Mas vamos exemplificar porque isto facilita para que se compreenda melhor. Se nós pegássemos e aplicássemos na construção de casas populares, nós teríamos condições de construir uma casa popular a cada 9 segundos. Imaginem vocês o que seria isto. Resolveríamos em pouco tempo o problema da habitação? E não é só o que se geraria de empregos. Mas se ainda não ficou bem claro, entende? Se nós pegássemos a despesa da dívida que nós pagamos todos os meses e aplicássemos, vamos supor, na educação, que é um problema sério no Brasil, nós ampliaríamos a rede, né, de educação, criando uma vaga por segundo para as crianças, para o povo brasileiro. Olha, eu acho que isto é um problema sério. O povo brasileiro trabalha quase que exclusivamente para pagar esta dívida. Cada cidadão, você que está aí sentado, a sua esposa que está ao seu lado, o seu filho, cada cidadão hoje paga por mês 130 cruzados da dívida. Uma dívida que não fui eu que fiz, que não foi você que fez, que não foi ninguém que fez. Foram os governantes deste país que assumiram compromissos com banqueiros internacionais, com multinacionais e hoje sobrecarrega a população. Resolver o problema do Brasil? Não acredito que seja uma tarefa fácil se a gente não encarar este problema, o problema da dívida. Este é um país que sempre viveu na dependência do estrangeiro. Síntese: acabar com a expoliação do Brasil pelo capital estrangeiro, extinguir o sistema arcaico e injusto do latifúndio, conquistar um regime político efetivamente democrático, um governo representativo das forças progressistas da nossa pátria. Estas 3 questões fundamentais resumem o programa de ação imediata do Partido Comunista do Brasil, registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Nosso partido, Partido Comunista do Brasil, fundado em 25 de março de 1922, tem sido perseguido permanentemente. Sua verdadeira fisionomia não pôde ser difundida em larga escala. Por isso, há muitos preconceitos sobre os comunistas, muitos equívocos acerca da sua política, muitas incompreensões a respeito de seus objetivos maiores. Contudo, os pontos de vista do Partido Comunista do Brasil encontram ressonância
em consideráveis parcelas da população brasileira. A legalização do partido foi e é necessária, e a contribuição do partido para a democratização do país é imprescindível. O partido não apenas se configura como uma proposta de marxistas-leninistas, mas uma proposta de que esta vanguarda vê como fundamental a solução de todos os problemas dos oprimidos, dos discriminados, dos negros, dos índios, de todos aqueles que na sociedade brasileira, por um processo centenário, foram marginalizados da participação, dos privilégios ou dos direitos da sociedade civil. Vamos expor esta noite o que pensamos com relação ao presente e ao futuro do nosso país e do nosso povo. Devo, mas nego porque pagar não posso. E os governos da ditadura. Os governos da ditadura militar foram governos de entreguismo e traição nacional. Contraíram uma dívida de mais de 100 bilhões de dólares, que tantos sofrimentos tem causado à classe operária e aos trabalhadores. E o atual governo, por pagá-la com a fome do povo, submete-se aos interesses dos banqueiros internacionais. O PCdoB tem uma proposta patriótica e corajosa. Defesa dos interesses nacionais com a liquidação de todas as formas de expoliação estrangeira. Suspensão do pagamento da dívida externa e o congelamento dos respectivos juros, a fim de permitir à nação superar as dificuldades que atravessa e retomar plenamente seu desenvolvimento econômico independente. O país não pagará dívidas usurárias e expoliadoras, arbitrariamente contraídas e lesivas à economia nacional. Entre as muitas dificuldades que nós temos uma que é fundamental. O Brasil é um Brasil rico, com um povo trabalhador, mas um Brasil endividado. Todo o nosso trabalho que nós desenvolvemos é canalizado e direcionado para pagar apenas a despesa desta dívida de 100 bilhões de dólares. Hoje, o Brasil paga em torno de 1 bilhão de dólares por mês. Vejam bem, estas fábricas todas que nós temos aqui, poucas são brasileiras. A maior parte delas são multinacionais. O que fazem elas aqui? Desenvolver uma tecnologia brasileira? Não. Gerar riquezas e progresso para o país? Também não. O que elas fazem aqui é explorar a matéria-prima que é barata e a mão de obra que é de graça. Para o quê? Para levar para suas matrizes, para engordar, entende? Os países de origem delas. Então, é preciso se colocar um paradeiro e dar um grito de independência no Brasil. Carajás, Carajás. Por exemplo, nós temos grandes riquezas no sul do Pará. Serra de Carajás é uma das maiores jazidas de minérios. Esta jazida de minérios, que é uma coisa que não se renova, é uma coisa que não se recria, se você tirar, não se coloca mais no lugar. Esta jazida está sendo explorada quase que exclusivamente por estrangeiros. E o governo brasileiro ainda contrai dívida, pega dólares emprestados para construir uma ferrovia que tem a única finalidade, pegar o minério de Serra do Carajás para levar para o porto de São Luís do Maranhão para ser exportado para o exterior. Esta ferrovia, ela custou um preço altíssimo para o povo brasileiro. 270 cruzados por centímetro de ferrovia. Veja bem, telespectador, gente, eu acho que isto é um preço muito alto para atender única e exclusivamente interesses de multinacionais e de banqueiros internacionais. O governo tenta resolver o problema do déficit interno vendendo as empresas estatais. Ainda há poucos dias eu recebi um telefonema do diretor do sindicato. Ele me convidava para um ato na porta da Mafesa e o ato era para defender a Mafesa, que é uma ponta de lança da indústria ferroviária.